when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal HQ07. No vídeo de hoje, trago uma nova HQ para vocês, chamada Wolverine, a Guerra do Dentes de Sabre. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever. Também convido a todos a olharem as playlists do canal, onde vocês encontrarão várias histórias já narradas. A HQ começa com o que parece ser Wolverine espreitando alguém, e o pensamento dele nos fala: a melhor arma do arsenal de um caçador é a paciência. E vemos ele preso no teto por suas garras, e ao redor, enormes pedaços de carne e sangue. E ele continua pensando: esperar pelo momento certo para dar o golpe mortal. Quando a presa se distrai, você a ataca. Então, vemos o Dentes de Sabre rasgando a cabeça de Ciclope. E a narração nos fala: Estação 5 da Orquídea, comandada por Dentes de Sabre. Vemos Wolverine pulando para atacá-lo, e ao redor vemos vários outros mutantes mortos e despedaçados. E Dentes de Sabre fala enquanto abre a cabeça de Ciclope: acho que agora ele virou Biclope. Então, ele se vira para Logan e me fala: vejam só, e o agarra pelo pescoço, enquanto fala: que temos aqui? Tô impressionado, você quase me pegou, parece que eu sou o melhor no que faço. Dentes de Sabre, Terra 616, Victor Creed, o chefe da matilha. E vemos vários corpos com a cabeça decapitada e vários Dentes de Sabres de realidades alternativas assistindo tudo através de um dispositivo. E Wolverine começa a se transformar em outro Dentes de Sabre. Dentes de Sabre da Terra 33441, Camuflagem, o assassino que pega todos de surpresa. E Dentes de Sabre fala: até o cheiro ficou igual. Ninguém ia dizer que não é o Nanico. Certeza que até os teus pensamentos estão que nem o dele. Ainda tô tentando descobrir como você faz isso. É mais do que só imitar. É como se você tivesse reprogramado meu cérebro. Desse jeito, você vai conseguir passar despercebido pelas defesas de Krakoa por tempo bastante pra gente entrar na ilha. E Camuflagem fala: eu não ataquei com tudo. Se fosse pra valer, teria cortado tua garganta. E Creed fala: você já tentou fazer isso? Lembra de quanto tempo demorou para essas suas pernas bonitinhas nascerem de novo? Agora, vemos outros Dentes de Sabres de outras terras, e o Dentes de Sabre da Terra 203, Capitão Sentinela da Tirania, fala: já chega, a gente melhorou as nossas habilidades contra todos os mutantes, cruzando incontáveis dimensões, inclusive as nossas. Bonitinho. Os seus X-Men foram feitos para fazer pose, não para lutar. E a Dentes de Sabre da Terra 1912, a selvagem Dentes de Sabre fala: exatamente como nosso destemido líder acabou de demonstrar naquele Ciclope. Toda hora ele fica falando de como os X-Men da dimensão dele são durões, mas ele não libera a gente. Já tô cheia disso. E o Dentes de Sabre da Terra 12, bonitinho, a Bela e a Fera num só, fala: já temos um meio de entrar nesse tal de Krakoa, que ele diz que é tão barra pesada, não dá mais pra ficar adiando. E ele grita: Creed, estamos prontos. E o Dentes de Sabre furioso fala: eu digo quando estivermos prontos. Até lá, vocês ficam aí e limpam as patas. Vai cada um pro seu posto, estamos de saída. Tá na hora da festa. Guerra do Dentes de Sabre, parte 1. Após a fundação de Krakoa, a nação insular que abrigava toda a mutandade, Victor Creed, vulgo Dentes de Sabre, foi o primeiro a ser lançado no poço, por violar a lei fundamental de não matar humanos. Mas Krakoa não existe mais. Wolverine e os remanescentes da X-Force se refugiaram em uma base escondida no Polo Norte para tentar sobreviver em um mundo em que ser mutante é considerado um crime. Antes da queda da nação, Creed escapou e em suas aventuras ele se uniu a um grupo de Dentes de Sabres renegados e de realidades alternativas que ele lidera em sua nave espacial roubada da Orquídea. Dentes de Sabre tem apenas um objetivo em mente: vingança. Agora, no Polo Norte, e Cassidy fala: aqui vão algumas más notícias para começar o dia. Então, vemos Kid Ômega falando: é bom você parar de gritar, Homem de Palha.
Eu sou um dos telepatas mais poderosos que já existiu. Então pode baixar o volume. Manda aí o que tá rolando e Cassidy fala. Krakoa. Mutantes dançando pela areia. Não é lugar seguro para se estar. Vou dar um toque pro Logan. E Kid Ômega fala. Não, peraí, deixa comigo, Tom. E Cassidy fala. Sua mente é tão poderosa quanto é possível ser. Mas a ilha está cercada de sentinelas Stark. O Logan não demonstra, mas você é como um dos filhotes dele. Ele vai enfiar as garras em mim, se eu te deixar ir. E Kid Ômega fala. Não conta pra ele ainda. Vou te provar que eu dou conta. Volto antes que você consiga dizer. As abelhas não. E ele sai dali, em alta velocidade. Agora, estação 5. Aproximando-se de Krakoa. E vemos Bonitinho falando. Estamos quase lá, mas as leituras não estão normais. E o capitão fala. Krakoa, a ilha em si é praticamente a única assinatura mutante que estamos captando. E Creed fala. Quer dizer que a ilha está deserta? E Camuflagem fala. Eu sugiro que a gente entre camuflado. E Selvagem fala. Sim, mas também está cercada. E o Dentes de Sabre complementa. Sou eu quem dá as ordens por aqui. Vamos entrar camuflados. Agora, vemos eles chegando em Krakoa. E a ilha está completamente cercada por enormes sentinelas. E a narração nos fala. A ilha não era desse jeito quando me prenderam no poço. Vamos olhar mais de perto. Ativem os dispositivos de camuflagem individual. Então, eles descem na ilha. E Creed fala. Os bonecões não vieram para cima da gente, nem da nave. Estamos usando tecnologia da Orquídea. Então, eu acho que esses robôs estão do mesmo lado. E ele vai até um local e fala. As pessoas saíram às pressas. Seja lá o que aconteceu com Krakoa, não foi tranquilo. Os mutantes não foram embora porque quiseram. Eles fugiram. E em outro local ele fala. Já tiveram a sensação de estarem sendo enganados? Porém, antes que eles façam alguma coisa, eles veem que o poderoso telepata chega em Krakoa. E Camuflagem fala. Tem alguém vindo. Um mutante poderoso. E Dentes de Sabres fala. Se não dá pra matar todos os mutantes, vamos matar pelo menos um. Então, Kid Ômega chega no local. E os sentinelas falam. Ameaça se aproximando. Kid Ômega tenta enfrentar os sentinelas. Enquanto fala, a cavalaria chegou. E ele pensa. Estão usando um tipo de embaralhador psíquico. Não dá pra pensar direito. Esses sentinelas Stark não são qualquer coisa. Então, ele viu o que parece ser Logan, assinando pra ele na praia. Aquele é... Não pode ser. Eu falei pro Black Tom que eu dava conta. E Wolverine grita. Me tira daqui, garoto. Então, Kid Ômega chega na praia enquanto fala. Peraí, você não é o... Porém, ele não tem tempo de fazer nada. E é esfaqueado em sua garganta por Camuflagem. Enquanto Camuflagem fala. Peguei. E Dentes de Sabres fala. Vamos dar as boas-vindas no melhor estilo Dentes de Sabre. E vemos todos eles devorando as entranhas do garoto dentro da nave. Enquanto Dentes de Sabre fala. São momentos assim que me deixam feliz por a gente ser uma família. Tempos depois, no Polo Norte, vemos Akihiro vigiando o local. E a narração de Wolverine nos fala. 10 para meia-noite e já não estamos mais em Krakoa. As praias tropicais e o sol dourado se foram, assim como a sensação de segurança. Então, vemos Wolverine chegando com uma caça. Akihiro saca suas garras, porém, Wolverine já está na cola dele, enquanto fala. Podia ter te matado antes mesmo de você saber que eu tava aqui. E Akihiro fala. Se acalma aí, a gente tá no oco do mundo. Ninguém vem atrás da gente aqui. E Wolverine fala. Nunca pense assim. Tem muita gente contando com os teus cuidados, Akihiro. E também, eu não quero que nada de ruim aconteça com o meu garoto. E Akihiro sorrindo fala. Seu garoto? Nada melhor para te fazer valorizar a família do que os mutantes sendo caçados, quase ao ponto de serem extintos, eu acho. Wolverine toca sua cabeça na cabeça de seu filho e Akihiro fala, mas eu aceito. E Wolverine fala, aceite. E Wolverine apontando para sua caça fala, vou fazer a ronda. Se der para você esfolar e cortar esse alce para mim, eu carrego ele pro refeitório quando voltar. E ele sai dali, enquanto Akihiro fala, espera aí, fica só mais alguns minutos, Logan. Já é quase meia-noite, a gente...
E Logan fala: não esquece o que eu te falei sobre ficar atento. E a narração nos fala: Krakoa era mais do que um lar, era uma nação, uma família tanto biológica quanto escolhida. Akihiro, Laura, Batedora, Xavier, Jin, Sábia, Quentin. Juntos tivemos uma chance de ser e não ter outra palavra. Para isso, felizes. Talvez o Dentes de Sabre tenha contribuído com essa chance. Creed foi jogado no poço, meu maior inimigo, e vemos a lembrança dele, do passado, lutando contra Dentes de Sabre. E a narração nos fala: o desgraçado do Dentes de Sabre fez parte das piores partes da minha vida praticamente, desde que eu me lembro, e pela primeira vez na minha longa vida, eu não senti aquele medo constante do Creed estar bem atrás de mim, pronto para acabar com tudo. Mas tudo desabou quando a Orquídea atacou o baile do inferno e quase toda a mutandade acabou morta ou exilada. Essa base no Polo Norte, a estufa, é o que sobrou. Estou fazendo o melhor que eu posso para protegê-la. E ele fala para Sábia: Sábia, alguma notícia do garoto? E ela fala: não, mas isso não é incomum vindo dele. Cortesia e comunicação não são os pontos fortes do Quentin. E Wolverine fala: como vai o perímetro? E Sábia fala: mais uma noite tranquila. Temos sensores orgânicos estendidos por quilômetros, incluindo as algas e orquídeas cobrindo a neve e as pedras. Ninguém se aproxima da estufa sem que o Black Tom fique sabendo. Não tem nada além de vento e branco lá fora. E só vai piorar com a nevasca que está chegando. Por quê? Tem alguma coisa te preocupando? E Logan sai dali falando: não é nada. Então, vemos os Dentes de Sabre chegando no local e observando, enquanto a narração nos fala: Creed foi banido pro poço, pro estômago sombrio de Krakoa. Supostamente, ele ainda tá lá, mas eu passei um tempinho naquela prisão. Minhas lembranças estão bagunçadas. Eu sei que a mancha dele tava lá, na forma de um pesadelo programado no DNA da ilha. Mas isso é tudo que eu me lembro de ver ele. E vemos Dentes de Sabre sorrindo, enquanto a narração nos fala: já é o bastante para me deixar paranoico, principalmente nessa noite. O Dente de Sabre tem uma tradição doentia de me dar dor de presente de aniversário. Então, vemos Dentes de Sabre mostrando aos outros as defesas do lugar. Camuflagem dá um dispositivo para Dentes de Sabre, enquanto ele ativa dentro do dispositivo a cabeça do Kid Ômega. E eles usam um tipo de raio disruptivo para controlar a cabeça de Black Tom e também de Sábia, para que assim eles possam invadir a base sem ter problema nenhum. Wolverine continua andando pelo local e vemos Dominó falando para X-23, tipo: olha só os detalhes desse sentinela Stark. Para atacar a Orquídea, vamos precisar do apoio de... E ela vê Laura distraída e ela fala: Laura? E Laura responde: eu sei que você tá aí. Então, vemos Logan entrando no local e Laura fala: por que tá se esgueirando por aí? E Logan fala: só fazendo a ronda. Laura. E ela vai até seu pai e Laura fala: o que foi? O que você tem? E Logan fala: quando eu saí da X-Force, eu sabia que talvez você não quisesse pegar o meu lugar por causa de mim, mas você pegou mesmo assim e salvou uma porrada de gente. E Laura fala: tá, por que tá falando isso? E Logan continua falando: se alguma coisa acontecer comigo, precisa ser você, Laura. Precisa ser você, que não só assume o meu lugar, como também é melhor do que eu jamais poderia ser. E Laura fala, enquanto pega o presente para seu pai: você tá esquisito, mas espera só um pouco, eu comprei um presente. Então, vemos que Logan saiu dali, e do lado de fora, vemos Akihiro sacando suas garras e cortando a caça. Enquanto fala: o Logan e eu já batemos cabeça antes. Não, bater cabeça é pouco. Dizer que a gente já fez umas drogas horríveis um para o outro é mais exato. Krakoa era legal, mas tinha alguma coisa estranha. Não sei, era como um abraço forçado. Agora é diferente. Agora precisamos um do outro de verdade. Não só eu e ele, mas todo mundo. Tá me entendendo? E seu amigo rico tenta falar algo. Porém, vemos as garras de Dentes de Sabre rasgando o garoto ao meio, enquanto ele o espedaça
Creed aparece sorrindo atrás do garoto. Daken saca suas garras e o Dentes de Sabres fala: é meia-noite. Você sabe o que isso quer dizer? Dentes de Sabre parte com tudo pra cima do jovem, enquanto fala: vou dar pro Nanico um presente que ele nunca vai esquecer. A luta é tremenda entre Dentes de Sabre e Daken. Muito sangue, muita carne partida ao meio, carne e ossos banham todo o local. Tempos depois, vemos Logan saindo do local enquanto fala: Garra, Akihiro, já cortou a rena? E ele fica extremamente abismado enquanto fala: Akihiro! E ele vê os vários Dentes de Sabre observando ele enquanto sorri, e ele vê os vários pedaços dos garotos formando a palavra Feliz Aniversário, e Wolverine entra em desespero. Continua. Então galera, o que acharam do início da história? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem a compartilhar os vídeos. Ah, galera, não deixem de curtir os vídeos, porque é assim que o YouTube divulga para mais pessoas. Conto com todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!